A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, espero que todos estejam na paz de Deus, estejam bem. Vamos pegar a palavra de Deus no livro de Lucas, no capítulo 9. Eu vou começar a ler para os irmãos a partir do versículo 37, que a palavra de Deus ela fala o seguinte: No dia seguinte, assim que desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro de Jesus. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, chamando em alta voz: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele e, no mesmo instante, faz o menino berrar, joga-o no chão, provoca-lhe convulsões até espumar pela boca, jamais o deixa por muito tempo e, por meio de muitos ferimentos, o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito maligno, mas eles não conseguiram. Então declarou Jesus: Ó geração sem fé e perversa, até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra, em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Diante disto, todos ficaram pasmos perante o poder majestoso de Deus. Quando Deus fala que, ó geração sem fé e perversa, se o pai tivesse acreditado mais, tivesse tido um pouco mais de fé, através dos discípulos, os demônios teriam saído. Mas ele precisava chegar até Jesus para que ele tivesse certeza de que aquele demônio sairia do corpo do filho. Então, aqui conta a história, irmãos, é a cura de um menino que estava possesso pelos demônios. É um assunto muito profundo e muito delicado de se pregar. É uma palavra assim complicada, mais uma das, né, que Deus me dá para pregar, que é um assunto muito delicado, mas um assunto real. Então nós temos que exercer a nossa fé, e uma fé cega, sabe, constantemente, nos mantermos em santificação, para que nós possamos vencer todas as possessões malignas que existem, que não está em você muitas vezes, mas pode estar em algum familiar teu. Então, dentro de uma possessão maligna, inúmeras coisas acontecem. Esses ataques que o demônio coloca muitas vezes a criança e ela acaba tendo, aos nossos olhos, um ataque epilético. Ela começa a ter convulsões. Do nada a criança tem uma convulsão, a ciência não explica o que é, faz um monte de exame e a criança tem aquela convulsão. Às vezes a criança grita demais, berra demais, é agitada demais. Nem tudo a ciência vai ter uma explicação. Nós não podemos, por exemplo, viver nesse mundo espiritualizando tudo. A ciência responde muita coisa. Mas tem determinadas situações que a gente vive, que a gente presencia, que nós convivemos, que é espiritual. Que o plano espiritual, ele rege tudo. Tudo aconteceu primeiro no plano espiritual. A partir do momento que Deus é um espírito e tudo surgiu dele, tudo aconteceu do plano espiritual, de uma dimensão energética que nós não temos compreensão, nós não entendemos. Então tudo começa lá primeiro e os demônios existem. Eu falo pela experiência que eu tenho, eu já vi. Eu sei do que eles são capazes de fazer. Então eu não estou aqui pregando algo que eu ouvi do irmãozinho, da irmãzinha. Não, eu vivenciei. Eu já presenciei. Eu já fui atacada inúmeras vezes por eles. Então a gente precisa buscar Deus de uma forma bem profunda para que a gente possa ter o entendimento do plano espiritual, para que nós possamos nos defender, que Deus deixa a armadura dele para que possa ser usada. Lá em Efésios 6, do 10 ao 20, Deus explica na palavra como que nós temos que nos defender do plano espiritual.
como que nós temos que agir diante dessas possessões, como que nós temos que fazer. Então, todas as vezes que você busca a sua santificação, todas as vezes que você se santifica, o Espírito Santo, ele habita em vós. Então ele vai estar ocupando o teu corpo, usando o teu corpo, fazendo morada. A casa que Deus fala que ele faz morada é você, é o seu coração que é a sua mente. Então todas as vezes que você está com a sua mente purificada, todas as vezes que você está com seus pensamentos bons, todas as vezes que seus pensamentos estão em concordância com Deus, não tem como Satanás chegar e dominar a sua mente. Ele não consegue usar você mais como um cavalo, como um capacho. Ele não consegue te induzir como se você fosse um robô. Ah, vou programar agora eu quero que ele mate outra pessoa, agora eu quero que ele roube, agora eu quero que ele use drogas, agora eu quero que ele faça isso, faça aquilo. Ele não consegue mais, ele não tem esse domínio, porque Deus já te libertou. Então, todo o processo que a gente passa com Deus, que é um processo de libertação, um processo de purificação, é um processo doloroso, por quê? Porque Deus vai confrontar todos aqueles paradigmas, tudo que te bloqueia, que o demônio já colocou desde o ventre da tua mãe. Existem situações em que o feto, ele sofre possessão maligna. Já dentro do ventre da mãe, aquela criança já sofre uma possessão maligna. Então é fundamental, quando você está na sua gestação, tanto a função do pai e da mãe é abençoar a criança. Ela está em formação, mas tem que consagrar a Deus. Você está grávida, é uma dádiva de Deus, está vivendo um milagre, tem que orar. Você tem que começar a profetizar que seu filho vai ser uma bênção nas mãos de Deus. Você tem que profetizar que já é uma criança, você tem que consagrar ela a Deus. Fala, Senhor, eu entrego ela em tuas mãos, porque ela não é minha. Ela é sua. Ela é emprestada para mim durante o período em que eu estiver nessa terra. Tenho responsabilidade porque é do Senhor, eu tenho que cuidar, porque Deus vai cobrar. Deus cobra de pai e mãe, viu? Não pense vocês que Deus não cobra, porque cobra. Deus não olha patente. Então tem que ter responsabilidade. Mas nós temos que abençoar os nossos filhos e não amaldiçoar. Então tudo aquilo que a palavra é proferida da tua boca, ela pode trazer vida ou trazer morte. E dentro daquilo que você fala, se for algo negativo, que tiver contra aquilo que Deus ensina, você vai estar trazendo uma maldição para a vida do teu filho. É um portal aberto para que as possessões comecem a acontecer. Então a gente precisa vigiar muito, tomar muito cuidado, porque tem hora que nós convivemos com pessoas que estão possuídas pelo diabo, que às vezes você não percebe. Ela não manifesta de uma forma assim grotesca ao ponto de você perceber que aquela pessoa está extremamente possuída. Ela tem os processos de possessão dela, que aos olhos da humanidade, que aos olhos da sociedade, a ciência explica, a psicologia explica, a psicanálise explica. E aquilo ali é uma possessão espiritual. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu tive uma experiência um tempo atrás com Deus, que eu cheguei a pedir perdão para Deus diante do que eu vivi, porque eu não estava suportando ficar do lado de uma criança que ela não tinha nem 2 anos de idade. E já não é a primeira vez que isso acontece. Então, eu fiquei próximo da criança e eu não conseguia ficar perto da criança. Por quê? Porque existe uma possessão maligna naquela criança. E não adianta falar com os pais, porque os pais não entendem. Os pais precisam de libertação. A criança está possessa. E a criança, dentro daquele processo maligno de possessão, é uma criança que não tem nem 2 anos de idade. Ela domina a família inteirinha. Ela faz de todos os adultos da família o que ela quer. Uma criança que grita irritantemente, uma criança que chora do nada, uma criança que quando quer as coisas tem que ser no momento dela. Você vê que a criança não tem doença, que a criança não tem nada, mas existe algo espiritual naquela situação, em um relacionamento que já começou meio que errado, porque dá legalidade. Por que Deus fala? Como que você combate o plano espiritual maligno? Como que você neutraliza o inferno diante da sua família, da sua vida, das gerações que estão por vir? Cumprimento de princípios. Então, todas as vezes que você corrompe os princípios, você dá legalidade para os demônios agirem. Nós estamos vendo isso na sociedade que nós estamos hoje. Todas as vezes que quebra princípios,
você está trazendo maldição para sua vida. Você está dando legalidade para os demônios entrarem e agirem na sua história. Então, todas as vezes que você força uma gravidez, todas as vezes que você monta um casamento que não é projetado para você, que você quer fazer uma sociedade de uma forma forçada, de uma forma ilícita, todas as vezes que você quebra algum princípio na sua vida, você pega algo que não é seu, você agride alguém mais velho do nada, você manipula determinadas situações para você conseguir algo, todas as vezes que você quebra princípios que corrompem o seu caráter, que não tem nada a ver com o caráter de Jesus, que você começa a romper isso, você está trazendo maldição para sua vida e dando legalidades para os demônios atuarem na sua história. O que os demônios mais temem, além da nossa fé, são os princípios, porque só cumpre princípio quem tem fé. Você só vai cumprir os princípios de Deus se você estiver cheio do Espírito Santo. Se você não tiver, você vai se corromper e viver tudo que existe no mundo. Tudo que tiver no mundo que falar para você que é bom, você vai comer, você vai viver, você vai querer aquilo. Quando você tem os princípios que Deus ensina na sua vida, você vai pensar duas vezes. Não, isso daqui corrompe os princípios que Deus me ensinou. Isso daqui vai corromper o meu caráter. Isso daqui vai corromper a minha família. Isso daqui vai corromper os meus negócios. Isso daqui vai corromper a saúde que Deus me deu. Eu não posso consumir isso daqui. Então, todas as vezes que há quebra de princípios, você começa a trazer para sua vida uma legalidade muito grande diante daquilo que Deus te ensinou e você começa a trazer maldições para sua história, você abre portal para os demônios entrarem e atingirem a sua vida. Quando eu presenciei isso com essa criança, eu cheguei em casa, irmãos, eu fui pedir perdão, porque aos meus olhos é uma criança. A gente não tem a noção? Aí uma criança, menos de 2 anos, é inocente. Mas nós estamos em um laboratório. Nós somos colocados nessa terra aqui para a gente aprender a adorar a Deus. Você aprende a adorar a Deus aqui para depois você adorar Ele num plano superior. Então ele começa a ensinar e te apurar aqui. A criança, ela está pura de pensamento, ela está. Mas existem maldições que vêm de família, vêm de um lado, vêm do outro, são os demônios que vão induzindo. E justamente pelo fato da criança ter uma mente inocente, né, que é pura, é fácil de manipular. É muito mais fácil do que uma criança que já tem uma noção das coisas. Por que Deus fala que determinados contatos, a Bíblia explica, né, do comportamento que a gente tem que ter, não corromper princípios, e até a psicologia e a psicanálise explica que muitas vezes você ter contato físico com uma criança, por exemplo, esses selinhos que muitas vezes mãe e pai dão em filhos, isso daí você tira totalmente a segurança da criança. Você tira dela aquilo que iria assustá-la, porque passa a se tornar uma coisa comum. Então, se vier uma pessoa com o intuito de abusar daquela criança, como ela já tem o hábito de fazer aquilo com o pai e com a mãe, se vier uma pessoa de fora, ela vai achar comum. E aí ela vai passar a ser corrompida por uma pessoa fora, ou às vezes até uma terceira pessoa da família, porque quebraram os princípios, tiraram a inocência dela. Então ela não vai se assustar com aquilo, ela vai achar natural, ela vai achar normal. Então, quando eu cheguei em casa, que eu vi aquilo, que eu estava me sentindo mal, porque quando a gente está cheio do Espírito Santo, você entra no ambiente, você convive com alguém que está possuído, uma pessoa que tem legiões de demônio, uma pessoa que tem legalidades, né, que tem uma vida, que não vive princípios, você se sente mal. Então, você sente aquela energia negativa. Você está num nível energético alto, você entra numa vibração mais baixa, você sente aquilo. Eu peço perdão para os irmãos. Então eu cheguei em casa, eu fui pedir perdão para Deus. Eu falei, Senhor, é uma criança. Eu não sei nem por que eu estou tendo esses pensamentos. Eu não sei por que eu estou sentindo isso. Mas não é a criança em si, mas são os demônios que estão dominando aquela criança. E isso acontece, isso é bíblico. Eu li para vocês na passagem bíblica agora. Que o pai chega em desespero, o único filho, não tinha nem condições de ter outro, porque esse filho já dava um trabalho tremendo. E ele sabia que era espiritual. Então tem certas coisas muitas vezes que acontecem na nossa vida, irmãos, que é possessão de alguém que está perto. Às vezes é uma criança que está perto. Às vezes é uma situação que você está vivendo que está te trazendo um grande transtorno.
Deus pediu que eu entrasse nessa palavra, porque tem irmãos e irmãs aqui que você está precisando escutar isso. Por quê? Porque o demônio está usando exatamente algo que aos olhos dos outros não tem nenhum problema. Tem alguma situação com criança que está sendo usada dentro da sua história que está te causando um transtorno muito grande. E dentro do que está causando, dentro dessa possessão que essa criança está vivendo, o que está acontecendo? Vem acusações, vem cara feia, porque você não vai falar nada, você não vai interferir na educação que os pais estão dando para aquela criança. Mas você tem uma noção espiritual. Quando a gente tem uma noção espiritual, irmãos, a gente sai de muita fria. Porque tem situações que você não precisa conviver. Tem situações que dá para você sair fora. Mesmo que seja os de dentro de casa, você começa a ter uma postura diferente. Você fala, não, se os pais estão dando legalidade para o demônio usar o próprio filho, eu não vou pôr a mão, eu não vou conviver, eu não quero me interferir. Você só ora. Você ora para libertação e deixa Deus agir. E não interfere naquilo. Porque o que acontece? Eu sempre falo isso para minhas filhas. Não coloque a mão em filhos dos outros. Não toque em crianças que você não tem relacionamento. E mesmo as que você tem relacionamento, é melhor você não tocar. Hoje a gente vive muito uma história de fobia. As pessoas estão totalmente conturbadas, as pessoas estão descontroladas, as pessoas estão sem parâmetro de princípios. Então tudo hoje é motivo de causar problema para você. Então você tem que ter sabedoria diante de tudo isso. Se você trabalha com criança, Deus vai te dar sabedoria para você lidar com essa situação. Se você convive com crianças, tenha sempre essa regra com você. Não coloque a mão. Só que Deus manda dizer para você, não existe nada arquitetado pelo inferno, nenhuma possessão maligna, que pode ser em criança ou pode ser em adulto, que permaneça em pé diante da minha presença. Porque o corpo que é habitado pelo Espírito Santo, irmãos, ele não divide espaço com demônios. Por isso que é importante a gente se encher do Espírito Santo, porque quando nós enchemos o nosso coração, que é a nossa mente, com aquilo que é de Deus, o demônio não domina a nossa mente. Ele não domina. É o Espírito Santo que vai te coordenar. Você pode muitas vezes ficar nervoso, ansioso, com medo. Você pode ter uma reação que você não estava esperando. Mas o Espírito Santo é que está te dominando. Porque Deus não invade o livre-arbítrio de ninguém. Mas ele também não vai dividir o espaço que é dele com o inferno. Não existe isso. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós sentimos a vibração do inferno. Ele pode estar numa criança. Ele pode ter uma possessão até no ventre da mãe. A gente sente a reação muitas vezes até na própria mãe, quem está gerando a criança. Mas nós conseguimos nos defender disso. Então você ora, você não toca e você não convive. Então Deus manda dizer para você que podem usar aí o que for no intuito de prejudicar você. Pode estar tentando até dominar, às vezes, o teu filho, que você não sabe o que é. Deus está chegando hoje para tirar toda essa possessão maligna. Mas se você tem a possibilidade de não conviver, não conviva. Se você puder não colocar a mão na criança, é a melhor coisa que você faz. Deixa na responsabilidade dos pais. Deixa na responsabilidade de quem cuida. Não toque nisso. Então nós precisamos caminhar, sabe, sem ficar fantasiando muitas coisas. E nós não podemos espiritualizar tudo, mas não podemos ignorar que o plano espiritual ele usa. E a criança fica extremamente birrenta. A criança se torna manipuladora. Ela não tem nem 2 anos de idade, mas ela tem capacidade de manipular todos os adultos da casa. Você vai falar assim dela, mas o que acontece que a criança está desse jeito? Maldição hereditária. Às vezes, os próprios pais que dão legalidade e os demônios acabam usando porque filho é para ser bênção na nossa vida. Mas tem filho que desde pequeno se torna uma maldição e escraviza pai e mãe. Por quê? Porque às vezes é palavra contrária, às vezes é maldição que lança. Então tem que ter sabedoria. Então nós temos que orar muito pelos nossos filhos. Temos que orar muito pelos nossos filhos. E quando existe esse processo, que o demônio quer escravizar o pai e a mãe, quer fazer da vida da mãe e do pai um verdadeiro inferno, ele muitas vezes usa a criança para isso. E tem pai e mãe que não tem uma vida espiritual com Deus e aqui eles vão dominando, eles vão entrando na casa e vão dominando, e domina avô, domina avó.
e assim vai. Só que não existe possessão que Deus não consiga libertar. Deus fala na palavra: não seja incrédulo. Tenha fé de que algo vai acontecer. Tenha fé de que Deus vai tirar, que Deus vai transformar, que Deus vai libertar. Mas tem situações de alguns irmãos e irmãs aqui que Deus está falando para você: eu vou afastar para você não conviver, para que isso não se torne um problema maior lá na frente. Porque o que o inferno está querendo fazer? Está querendo trazer acusações para você de coisas que você não fez. Até você provar que o focinho do porco não é tomada, você vai passar um apuro terrível. Você vai passar um apuro tremendo. Então Deus vai afastar. Não coloque a mão em filho dos outros. Não queira conviver. Não se ofereça para ficar cuidando de uma criança que não é sua. Deus está falando para você: eu vou criar situações para afastar, para tirar. O demônio não vai usar isso como ferramenta de tortura e nem te trazer problemas no futuro. Tem algumas situações de alguns irmãos e irmãs aqui que você está com uma criança nessa situação, Deus manda dizer para você: não adianta fazer obra de macumbaria, não adiantou nada ter amaldiçoado, não adiantou, sabe, o plano espiritual se levantar, porque a sua casa é consagrada a mim. Então o seu lar pertence a Deus. E diante dessa sua atitude de consagrar tudo que você tem a Deus, e de você ser um servo e uma serva do Senhor, Jesus está chegando hoje dentro da tua casa e visitando a tua criança, o teu filho, para tirar toda essa enfermidade, tirar toda essa possessão maligna, porque você já não sabe mais o que você faz. Então vai haver uma ação de Deus aí dentro do teu lar, dentro dessa situação, que vai fazer com que todos os demônios que estão trazendo transtorno e usando essa criança contra os pais, contra vocês, que isso venha a se dissipar, porque Deus tem poder para tirar toda essa possessão maligna. Então nós temos que ouvir a voz de Deus sempre, irmãos, e vigiar constantemente. Tem algumas situações aqui que tem avô e avó que está sofrendo. Por quê? Porque você tem sofrido algumas retaliações, você não entende o comportamento do neto e da neta. Você fala: são crianças, é pai e mãe colocando contra, só que Deus manda dizer para você: não tem nada de pai e mãe colocando contra. São os demônios que estão usando, deixando a criança rebelde, e essas crianças estão tratando vocês com desprezo, tá vindo com afronta, porque quer trazer rebelião dentro da casa, quer trazer discórdia, quer trazer divisão, quer quebrar a aliança. Só que Deus está chegando agora para trazer paz e uma grande libertação dentro desse lar. Você vai ter convívio sim com seus netos, mas vai ser tudo dentro de uma harmonia, e Deus manda dizer para você: vai ter respeito de hierarquia, porque ninguém vai tratar avô e avó aqui de qualquer jeito. Que tem avô e avó aqui que você está sofrendo violência de netos. Tem situações aqui que há possessão com netos mais adultos, com netos adolescentes. Deus manda dizer para você: avó, acalma o teu coração, avô, acalma o teu coração, porque eu estou chegando para tirar toda essa possessão de dentro da tua casa. Vai ter que aprender a respeitar o avô, vai ter que aprender a respeitar a avó, vai ter que ter, sabe, regras de princípios. Quando Jesus chega, irmãos, ele dissipa, porque aonde tem treva, ele chega, ele é a luz. Ele já chega destruindo tudo, detonando tudo, para que você venha ter paz e que você consiga cumprir o seu papel aqui nessa terra e que você venha ter vitória e ter um testemunho com Deus. Então tem algumas crianças aqui, algumas situações, que o que está acontecendo? Está tendo enfermidade. Medicina não descobre, está entupindo a criança de medicação. Deus manda dizer para você: eu estou tirando toda essa situação possessiva que essa criança está tendo. Toda essa manifestação de doença que não pertence a ela, eu estou chegando para tirar. Por isso que Jesus fala, né? Deixe vir a mim as criancinhas. Então ensine as crianças a louvar, ensine as crianças a palavra de Deus, ensine as crianças a conhecer Jesus já desde o ventre. E consagre o que você tem, a sua família, a sua casa a Deus, para que não aconteçam essas coisas, porque isso existe, irmãos. Isso existe. E aí tem muita inveja, muita oração contrária, muita palavra de maldição que vai lançando.
E a criança vai absorvendo tudo isso. E é mais fácil manipular um inocente do que alguém que já tem uma certa malícia. Então, se você não orar pelo teu filho, se você não consagrar o teu filho a Deus, se você não fizer a tua parte, a criança não sabe. Os demônios vão manipulá-los. Então, Deus manda dizer para você, eu estou chegando para tirar toda possessão maligna. Tem crianças aqui que estão passando por processo de depressão. Você está sem saber o que fazer. É processo de depressão. E Jesus está chegando para tirar toda essa depressão. Jesus está chegando para trazer tranquilidade. Daqui a pouco os problemas físicos que a medicina rotulou o teu filho e a tua filha não existirão mais. Você vai ter paz. Você vai começar a caminhar e saber que Deus chegou e Ele operou e tirou os demônios que estavam trazendo problema. Nós temos que ter muita sabedoria. A minha filha, quando era pequena, irmãos, a parte da família do pai é uma família muito complicada. Corações ruins. Vivia no território do inimigo, fazendo maldade para os outros. Quando a minha filha nasceu daquele jeito, eu lutei muito para que ela não viesse perder o rim. Eu já contei meu testemunho para os irmãos. Para que ela viesse ficar livre daqueles problemas físicos. Mas no fundo eu sabia que muita coisa física que ela sofria vinha do plano realmente espiritual. Era algo assim, que pelo fato da família ser daquele jeito, que minha família não era daquele jeito, mas a família do outro lado era. Era algo que era novidade para mim e algo assustador. Então eu sabia que muita coisa que estava acontecendo ali vinha do plano espiritual. Eu não sabia me defender naquela época. Eu procurava me defender, mas Deus foi tão misericordioso que Deus não deixou que levassem a minha filha. Deus me deu condição de cuidar dela, mas aquilo ali marcou a minha história. Porque eu vivia as lutas daquela época. Então, você tem que entender que Deus tem capacidade de chegar. Você vai falar assim dela, mas eu acho que Deus só cura a mim, porque eu oro e a cura só vem para mim. Não, através de você, você é um canal de cura. Você pode curar o teu sobrinho, você pode curar o teu primo, o teu afilhado, você pode curar os teus filhos. Você tem capacidade para isso. As tuas mãos foram feitas para curar. Coloca a sua mão na cabeça da criança, onde a criança está tendo a enfermidade, para que toda essa possessividade do demônio venha sair. Porque essa possessão tem que sair. E Jesus tira. Então nós temos poder, diante do poder que Deus nos dá, de curar. Nós podemos orar para que seja feita a cura em nós, mas nós também temos poder. Você tem um poder enorme como mãe e como pai sobre o seu filho. Você pode amaldiçoar ou abençoar. Se você amaldiçoar, você vai pagar o preço disso. Se você abençoar, você vai colher o que você está plantando. De uma forma ou de outra, você vai colher. Então, abençoa os teus filhos. Deus manda dizer para você, eu estou chegando hoje para tirar toda essa possessão maligna. Essa luta que você está tendo com esses filhos, com essas crianças, não existirão mais. Deus pediu que eu fizesse essa pregação, irmãos, voltado para a criança. Não vai atingir a vida de todos, mas muitos aqui vão entender o que Deus está falando. Porque chega dessa possessão, está atrapalhando a tua história, está atrapalhando a tua vida. Mas Deus vai chegar com equilíbrio, com paz, com sabedoria, com diálogo. Não tem necessidade de você criar uma criança espancando, irmãos. Ela não sabe diferenciar o que é um chamar de atenção, entendeu? Um tapa de correção e um espancamento. Então, tudo isso traz trauma para ela. E tem vários adultos aqui que vão assistir essa pregação que você tem trauma desde a sua infância. E os demônios estão se apoderando muito disso para desequilibrar você. E Deus manda dizer para você, eu vou tirar toda essa possessão que você carrega já desde a sua infância. Você está num processo ainda de libertação, tem alguns aqui que já estão libertos, mas tem alguns que não. E eu vou tirar isso já desde a sua infância, para que você possa caminhar. Não crie os filhos espancando. Eu nunca criei filho, irmãos, batendo. Nunca criei. Mas tinham que me obedecer. Então, o pai que não quer dispor de tempo para brincar, conversar, dialogar com o filho, vai pagar o preço disso mais tarde. Então, eu nunca precisei espancar filho para poder ensinar o que é certo e o que é errado. Eu conversava muito. Eu brincava.
Então eu tinha toda uma psicologia para criar as meninas. E elas entendiam tudo. Tanto que as minhas filhas eram uma bênção, eram duas crianças extremamente educadas. Crianças que não me traziam constrangimento em público. Eu podia ir em qualquer lugar com elas, que eu não tinha problema com nenhuma das duas. Então é uma questão de amor, uma questão de dedicação, é uma questão, sabe, de você buscar em Deus a sabedoria que você talvez não esteja tendo, que Deus vai te dar, para que você venha administrar a sua casa da melhor maneira possível. Para que esses demônios de possessão não venham dominar os seus filhos, porque eles vão pegar onde? O seu ponto fraco. Tem mães aqui e tem pais que você tá para subir pelas paredes de nervoso. Você não tá aguentando mais a rotina que você tá levando. Você tá num estresse que é só Deus na causa. Só que Deus manda dizer para você, o demônio não vai dominar a sua casa, o demônio não vai dominar a sua família, o demônio não vai dominar aquilo que eu te dei. Não vai. Porque eu estou chegando com a libertação. Eu estou chegando para trazer paz. Vou te ensinar a administrar, vou te ensinar a ter psicologia, a entender a situação, para que tudo possa ter um crescimento saudável. E confia porque Deus faz. Deus tem capacidade de libertar. Então tem doença em filhos aqui que vai desaparecer, tem comportamentos que não vão existir mais. Tem situações que Deus vai chegar agora para colocar as coisas no lugar. E você vai crer nisso. Então tem determinadas situações, irmãos, que a gente não se sente bem do lado. Tem hora que Deus até afasta a gente não consegue conviver. E não é que você está pecando quando você sente isso. Você sente uma repulsa, você sente uma necessidade de se afastar. E aí você se questiona achando que você está pecando. Você está que nem eu um tempo atrás. Senhor, será que eu estou cometendo algum pecado grave? Porque a criança não tem nem 2 anos, eu não estou suportando ficar perto. Mas por quê? Porque os demônios de possessão que estão nelas incomodam quem está na luz. Como a luz também incomoda os demônios. A criança teve coragem, irmãos. Ela parecia o Chuck. Sabe aquele bonequinho do Chuck, aquele filme horroroso? A criança teve capacidade de virar para mim, ela não tem nem 2 anos, e fazer esse tipo de careta do nada. De você fazer uma gracinha com a criança e a criança não interagir. Ela fazer cara feia para você e você sentir que aquilo ali não é natural, não é normal. Porque os demônios vêm, eles dominam, eles levam a criança a um estágio que elas não têm controle e o pai e a mãe não oram, não estão nem aí. Só vive as coisas materiais da terra, estão preocupados com o status. Acha que é normal. Aí gente de fora vê, fala, não, é manhosa. Isso é manha. É porque bajula muito. Realmente os adultos fazem isso? Fazem, mas existe algo muito mais perverso e perigoso por trás daquilo. E se os pais não entrarem, não orarem, não consagrarem, não expulsarem esses demônios, porque Deus te deu todo esse poder. Se você não buscar em Deus o caminho disso, essa criança vai crescer com uma mente dominada pelos demônios. E a tendência disso é só piorar. Eu vi casos ao longo da minha vida que hoje eu entendo o que eu vi, o que eu vivi, né? Deus permite que você passe por determinados processos, que você conviva com pessoas que às vezes você nem entende porque você está convivendo, que é para você aprender. A vida é uma escola constante. Eu conheci pais que foram pais mais velhos, que o pai entrou numa dívida de um carro na época, porque o filho mais velho não queria chegar na escola com o carro que o pai tinha. Porque ele tinha vergonha, porque os pais das outras crianças que acompanhavam ele na escola tinham carros mais novos, carros mais caros. E o menino fez uma birra tão grande, dominava tanto os pais, que o pai correu, entrou numa dívida que não podia, porque o menino queria chegar com um carro zero. E era uma criança, irmãos, que devia ter o quê? Uns 7 anos de idade. Quando eu vi aquilo na época, eu fiquei horrorizada com aquilo. Horrorizada. Hoje eu sei que é demônio capacitando. Hoje eu sei que é demônio dominando. Que é demônio desenvolvendo a mente daquela criança para maldade. E nós não podemos permitir isso. Você é a igreja de Cristo. Nós somos uma igreja que não podemos ficar o dia inteiro escutando
sabe, pregação, recebendo bênção, levantando a mão, falando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e deixar o resto. Não, você veio para trabalhar, você veio para colocar a mão na massa, você veio para caminhar, você veio para dissipar o inferno. Você tem que orar com autoridade, você tem que buscar os princípios de Deus para você ter vitória nessa terra. Você tem que chamar Jesus para dentro da tua casa. Você tem que chamar Jesus para fazer parte da vida dos teus filhos. Quando Jesus começar a tratar, você tem que deixar. Ai, Senhor, tá doendo muito, agora não pode. Ai, tenha misericórdia. Não, deixa Jesus tratar. Se tiver que levar para a olaria inúmeras vezes, deixa levar. Melhor do que crescer monstros. A sociedade está cheia de monstros, irmãos. Nós viemos para uma geração onde o povo, a cada dia que passa, está ficando mais distante de Jesus. Se não aconteceu o que está acontecendo agora, não tem avivamento na igreja. Você acha que Jesus está permitindo o que está permitindo agora para quê? Para trazer avivamento para a igreja dele. E através do que está acontecendo agora, o mundo inteiro está presenciando, está assistindo. Então nós temos que ter sabedoria diante da nossa caminhada. Eu não posso pregar o evangelho só de bênção para os irmãos. Eu tenho que ensinar os irmãos o caminho. É chocante, o assunto é. Você vai falar assim, nossa, Dela, mas como que pode existir uma possessão maligna dentro do ventre da mãe? Tem, porque a mãe, ela está dando legalidade para o demônio entrar. Ela está fazendo coisas fora dos princípios de Deus. Uma hora exerce a fé, outra hora não exerce. Outra hora se santifica, outra hora não se santifica. Não é porque está grávida que virou santa. Então a gente precisa ter sabedoria em todos os processos da nossa história. Para que os demônios não venham dominar a gente da maneira como eles querem dominar, porque vai trazer doença, vai trazer morte, vai trazer rebelião. Irmãos, quantas crianças hoje em dia separam os pais? Hoje em dia até a psicologia e a psicanálise está respondendo isso. Quantas crianças hoje em dia são os pivôs da separação dos próprios pais? É o que mais acontece. Só que Deus manda dizer para vários pais aqui, isso não vai separar o casal, o demônio não vai permanecer dentro da tua casa, não vai trazer esse desconforto, esse transtorno, porque eu estou chegando para libertar. Eu estou chegando para fazer uma grande diferença na sua história. Que Jesus está chegando nessa história, chegando dentro do teu lar, purificando a mente dos teus filhos e trazendo libertação. Então, o fundamento da gente orar é muito grande, irmãos. E a oração, ela move montanhas. As pessoas me criticam muito, falam, nossa, você jejua muito. Será que jejuar demais também, será que Jesus aceita? Lógico que Jesus aceita. E ai de mim se eu não jejuar. Porque se eu não fizer jejum e se eu não orar constantemente, com a missão que eu tenho de levar a palavra, imagina a quantidade de demônios que ficam em cima de mim porque eu levo a libertação para os outros. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, se eu não interceder pelas minhas filhas que não exercem a fé da maneira como eu exerço, elas não têm uma vida com Deus como eu tenho, já tinha dissipado. Quando eu era inocente há muitos anos atrás, Deus me socorreu dentro das brechas que eu abria, Deus teve misericórdia de mim. Hoje eu sou conhecedora da palavra, eu tenho que colocar a palavra em dia, eu tenho que colocar a palavra em prática. Hoje a cobrança pelo fato de eu saber e conhecer o evangelho é muito maior do que quando eu não conhecia. Eu sou responsável por elas. Então eu tenho que orar, já está todo mundo adulto, mas eu tenho que orar, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que colocar os princípios de Deus em dia. Então, acalme o teu coração, porque existe sim cura, existe libertação sim. E Jesus manda dizer para você, é um assunto que choca. Tinha pais, mães, avós que estavam pedindo, tias, pedindo aqui uma explicação para Deus, que você não estava entendendo o que estava acontecendo. Senhor, eu não entendo tanta manha, não entendo tanta rebeldia, não entendo por que age desse jeito. Jesus está te explicando, é possessão maligna. Então é hora dos pais fecharem as brechas, agora é hora de orar, é hora de expulsar esses demônios. Jesus está chegando para tirar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que chegar,
sabe, dentro de um princípio de Deus, porque o que vai blindar você do inferno é o princípio. O que o demônio está tentando fazer com a sociedade agora? Quebrar os princípios. Ele tem raiva disso. Porque quando você tem princípio, você tem fé em Deus e você tem uma vida com Deus. Quando você não tem princípio nenhum, você já saiu fora daquilo que Deus ensina. Já quebrou os princípios. Não tem ética para nada mais, acabou. Então, o maior perigo do cristão é romper os princípios. Se romper os princípios, você deu legalidade. Romper o princípio, você começa a ter maldição na sua vida. Então, uma vez que você clama a Jesus, não tem como Jesus não ouvir. Esse pai aqui foi lá, pediu para os apóstolos, a fé dele era tão pequena, que ele não acreditou que os apóstolos, né, dentro do poder que Deus já tinha dado, que Jesus já tinha dado, poderia curar, às vezes até distância. Ele não, ele teve que ir até Jesus. E Jesus mostra que ele tem poder sim, e que ele vai lá e ele, né, consegue chegar e tirar e dissipar. Então os demônios não podem mais segurar aquela criança. E a criança ficou normal, porque dava muito trabalho, o pai não tinha nem como ter mais filhos. O menino ocupava o tempo inteirinho dos pais. Eles não tinham tempo para nada. Só que quando Jesus chega, irmãos, o demônio pode estar usando o teu filho como uma ferramenta de tortura. Pode estar usando uma situação. Jesus chega, ele tira, ele dissipa. Ele acaba. A luz chega, o inferno tem que sair. E é isso que ele está fazendo na sua história agora. Então acalma o teu coração, porque ele está chegando para tirar toda a possessão maligna do teu caminho. E tenham sabedoria. Tem situações aqui que Deus está pedindo para repetir de novo. Não toque em criança que não é sua. Não conviva. Eu vou montar situações para afastar, para que você não venha ter problemas lá na frente. Porque provar que você está certo depois, se te acusarem de que você fez alguma coisa errada, é muito complicado. Então não toque. É o demônio criando situações, montando situações, usando esses meios para poder trazer transtorno, vergonha, complicação, rebelião, guerra. E Jesus agora chegando para poder dissipar tudo isso. Então, diante do que Jesus vai fazer, não discuta com Jesus, apenas aceite. E deixa ele conduzir os seus passos. Porque é livramento que ele está te dando. Ele está chegando com libertação, ele está chegando, sabe, para tirar o inferno da sua história. E você precisa deixar Jesus trabalhar. Então, confia no agir de Deus. Infelizmente, irmãos, isso é real. Isso é real. Tem crianças que passam por processos de possessão demoníaca. Eu já vi várias crianças serem assim. E tem algumas situações aqui que tem alguns irmãos e irmãs que você estava passando pelo que eu passei lá atrás, pedindo perdão a Deus. Senhor, será que eu estou pecando? Será que eu estou agindo de uma forma errada aos teus olhos por ser uma criança? Não. O que você sentiu ali foram os demônios que estão dominando aquela criança. Você vai deixar isso nas mãos de Deus porque Deus sabe resolver. E confiar. Irmãos, quando Jesus chega, quando a gente deixa nas mãos de Jesus, ele resolve. Lembra do demônio de Gadareno? Que chegou lá só Jesus para tirar o demônio daquele homem. Ninguém conseguia libertar aquele homem. Ninguém conseguia. Quando ele foi liberto por Jesus, ele queria acompanhar Jesus. Jesus falou, não, você vai ficar aqui. Para que todos vissem o que Jesus fez. Porque se ele fosse embora, podia criar várias conspirações em cima da história do rapaz. Mas a partir do momento que ele ficou lá, e todo mundo via ele andando nu, ele tinha uma força descomunal, porque o demônio põe uma força terrível, pode ser uma criança. A criança tem uma força que ninguém consegue segurar ela. O que é isso? Possessão demoníaca. Tem situações aqui que alguns irmãos vão se identificar com essa palavra. Que você tem questionado com Deus. Senhor, essa criança tem uma força que eu não consigo dominar, eu não consigo segurar. Por quê? São demônios possuindo essa criança. Tem uma força descomunal. Faz coisas que nem adulto faz. Mas Jesus chega e ele tira, ele liberta
que é o que ele está fazendo agora. Então toma posse dessa palavra, confia no que Deus está te entregando agora e acalma o teu coração. Tem algumas situações aqui entre irmãos e irmãs que Deus está te dando livramento de filho dos outros, que estão passando por processo de possessão, e Jesus está mandando falar para você, eu estou te dando um grande livramento, porque ia sobrar para você até processo judicial. Você não tem que conviver. Você não tem mais que ficar bajulando. Você não tem que ficar fazendo coisas para agradar os outros. Tem que tomar muito cuidado com isso. E confiar no que Jesus está te entregando. Então guarda essa palavra no teu coração, irmãos, porque isso existe. Eu já vi velhos, idosos serem possuídos assim pelo demônio, que eu falei, Senhor, mas já está de idade. Já é uma senhora e falando com deboche, sabe? Você via que não era a pessoa. Era o demônio que estava ali possuindo aquela senhora. Era uma idosa já de idade. Então, às vezes é um ancião, uma anciã, às vezes é uma criança. Eles não olham a idade, irmãos. Eles não querem saber o seu sexo, a idade, a cor sabe, do seu cabelo, do teu olho. Não querem saber. Deu uma legalidade, tem uma brecha, vamos entrar. Às vezes é o próprio pai e a mãe que dá legalidade para os filhos serem possuídos desse jeito. Às vezes com bebida alcoólica, que isso é um veneno, eu já falei para os irmãos. Vício de cigarro dentro de casa, traz possessão. E aí começa a pegar os filhos. Às vezes é briga demais, não mede as palavras, amaldiçoa. Aí entra demônio possessivo. Leva a criança para o crime, leva a criança a fazer barbaridades dentro de casa, agredir às vezes até os próprios irmãos, leva a criança para o suicídio. Então nós temos que ter responsabilidade com as nossas atitudes, porque não dá para brincar com o plano espiritual, irmãos, principalmente com o inferno. Nós não devemos brincar com os demônios. Nosso Deus tem mais poder do que eles? Com certeza tem. Mas você deu legalidade, você está mexendo com algo que você não domina, que eles têm muito mais força do que você, muito mais capacidade que você, aí você vai pagar o preço disso. Então fica dentro dos princípios de Deus, da sua santificação, que o medo deles é esse, é santificação. O inferno tem medo da santificação. E como que você se santifica? Vivendo os princípios de Deus. O princípio é tudo. Quebrou o princípio, traz maldição. Aí você vai pagar o preço disso. E fica firme na presença de Deus, porque Ele vai te dar vitória sempre, em qualquer situação que você venha viver. Você vai guardar essa palavra no teu coração. Deus está entrando com cura, com salvação, com libertação. Vai ter lar aqui restaurado. Você vai ver que vai ter filhos libertos. Vai ter situações aqui que você não vai nem acreditar, mas você vai saber que é a mão de Deus agindo. Tem livramentos. Tem irmãos e irmãos aqui que você está tendo um livramento tão grande que daqui a pouco você vai descobrir. Você vai ter confirmação dessa palavra. Bem que Deus usou a boca da dela para avisar que agora eu sei do que Deus me livrou. A confusão que eu estava me metendo e aonde eles estavam me enfiando, porque o demônio ele é astuto. E ele vem de uma forma bem sutil, quando você assusta já está no laço. E é só Deus para tirar você do laço do passarinheiro. Não existe ninguém e nenhuma outra força para tirar você de laço. É só Deus para fazer isso. Então toma posse dessa libertação, toma posse desse processo que Deus está te entregando agora. Confia, não tenha antipatia da criança, não amaldiçoe, não rogue praga nenhuma, não faça nada disso. Deixa isso nas mãos de Deus, que Deus sabe tratar. Tá? Se são os pais que fizeram isso ao ponto da criança estar desse jeito, deixa que Deus sabe tratar com os pais. E se você puder se afastar, não conviva. Tem algumas situações aqui que Deus vai afastar. Depois que estiver liberto, transformado, mudado, que Deus já mexeu em todo mundo, já houve uma descida lá na olaria, sabe, uma espremida naquela azeitona, aí Deus deixa se aproximar, porque aí já virou azeite, já teve libertação, vai haver respeito. Aí a situação muda, então deixa Deus agir. Porque não tem nada perdido para Deus. Deus pode mudar qualquer história, qualquer cenário. Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quiser. E nós precisamos ter sabedoria. Porque se nós não tivermos sabedoria na nossa caminhada, a gente começa a tropeçar e ter problema. Então o assunto é muito sério, irmãos. E isso acontece. Eu falo
porque eu já vi, já presenciei, já convivi, e eu vou falar para os irmãos, é muito complicado. É muito complicado, mas Deus tem capacidade de chegar e de libertar, tá? Toma posse dessa palavra, eu vou orar para você agora, você vai pensar em Jesus e já começa a agradecer. Pai, nós agradecemos pelo livramento, que o Senhor venha dar sabedoria para o teu povo, que o Senhor tire toda a possessão dessas crianças, Senhor. Seja adolescente, pré-adolescente, seja filho já adulto, seja netos, que o Senhor venha, Pai, no nome de Jesus, que esteja no ventre da mãe, que o Senhor tire toda a possessão maligna, que o Senhor traga restauração, que o Senhor traga paz, saúde, saúde mental, psicológica e física, que o Senhor entre na vida dessas crianças, que o Senhor entre na vida dessas famílias, que toda ferramenta de tortura caia por terra no nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria para alguns profissionais aqui que lidam com crianças, Pai, que o Senhor agora dê o entendimento, mas que o Senhor dê sabedoria para lidar, que o Senhor tire do caminho do teu povo toda a possessão maligna. Pai, que o Senhor chegue trazendo felicidade, que o Senhor entre, Pai, trazendo respeito, que o Senhor entre restaurando toda a hierarquia. É que eu te peço no nome do teu filho Jesus, para que o teu nome seja glorificado. Pai, tira do nosso caminho toda cilada do inimigo. Tire do nosso caminho, Pai, todo o laço do passarinheiro. Que o Senhor dê livramento para o teu povo, que o Senhor dê sabedoria. Que o Senhor faça, Pai, com que toda a sua justiça nos alcance em todos os sentidos. Nós entregamos tudo aquilo que é nosso em tuas mãos. E cremos na libertação, cremos, Pai, em um processo de restauração e de restituição. E nós agradecemos o nome do teu filho Jesus. Toma posse aí dessa palavra, confia em Deus e saiba que isso acontece. Não podemos radicalizar, mas essas possessões, elas existem. E nós não podemos fazer vista grossa para isso. Então, ore pela criança. Se você que é pai e mãe, coloque a mão, ore por ela quando ela estiver dormindo. Peça para Deus tirar. Deus já tirou, Deus já livrou. Mas tenha oração constante. Não podemos parar de orar não, irmãos. A oração ela tem que ser constante. E consagra os seus filhos a Deus, para que isso não venha acontecer mais. Cuidado com palavras amaldiçoadas. Não amaldiçoe teus filhos, porque tudo isso traz possessão. E depois você paga o preço. A própria pessoa que amaldiçoou os filhos paga o preço disso. Tem pai e mãe que não maltratou os filhos, mas quebrou princípios. Tem algumas situações de algumas mães aqui que vocês foram pais e mães solteiros. Deus manda dizer para você, eu estou chegando para quebrar toda essa maldição que foi lançada por causa dessa quebra de princípio. Eu estou chegando na vida dessas crianças para restaurar. Eu estou chegando para tirar tudo aquilo que a quebra de princípio trouxe em termos de maldição para sua família, para a sua vida, para que você venha ter paz, para que os teus filhos venham ter paz lá na frente. Então confia no que Deus está te entregando agora. Quebra de princípio, irmãos, é trazer maldição para a vida da gente. Você quer ter força sobre o plano espiritual maligno? Não quebre os princípios. Quebrou os princípios, você vai ter problema. Deus manda dizer para você, estou chegando para quebrar toda a maldição que existiu. Tem pais e mães aqui que você está quebrado financeiramente por causa dessas possessões que estão nessas crianças, nesse filho, nessa filha. Deus manda dizer para você, estou quebrando isso para que toda a sua vida financeira seja restaurada. Estou chegando para que as alianças sejam restauradas. Porque teve rompimento de casamento aqui, de alianças que foram feitas pelas próprias crianças, usadas pelo diabo. Deus está chegando para restaurar tudo isso. Toma posse. Irmãos, é uma pregação forte, mas ela tem poder. Não é porque eu não estou gritando, porque eu não estou rodopiando, porque eu não estou falando em línguas, que Jesus não vai chegar e não vai fazer. Só não chega e não faça se você não tiver fé. Eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio nas pregações que eu faço, creio nas orações que eu faço, porque eu venço as minhas batalhas e de várias formas Deus tem me usado em várias vidas para pregar sempre da mesma maneira, orar do mesmo jeito e muitas pessoas tiveram libertação. Eu não preciso gritar, eu não preciso rodopiar, eu não preciso fazer teatro nenhum para os demônios saírem da sua vida. O que precisa é você exercer a sua fé. Você tem a convicção no seu coração de que já saiu, saiu. Se você duvidar, vão permanecer aí. Vão aproveitar da sua incredulidade, vão aproveitar que você está duvidando, da sua falta de fé, e a culpa não é minha.
não é minha. Eu não preciso fazer teatro nenhum para os demônios saírem. Não preciso. Jesus não fazia isso. Era uma palavra, era um olhar de Jesus, ele já dissipava os demônios. E Deus me usa dessa forma. Eu não preciso fazer isso para os demônios saírem da vida de alguém. Então, a palavra está entregue, recebe quem quer. Eu já tomei posse da sua vitória. Eu já fiz o que Deus mandou. Eu profetizo a libertação no seu ventre, eu profetizo a libertação dentro do teu lar, eu profetizo a libertação dentro da vida dos teus filhos. Agora basta você crer. Tá? Porque as pessoas estranham, falam, ai, não, mas ela fala mais manso, o jeito que ela fala é muito simples, eu acho que os demônios não saíram. Já saíram sim, porque dentro do meu tom de voz e dentro de quem habita em mim, que é o Espírito Santo, já existe autoridade. E tem demônios que às vezes eu tiro só de olhar. Só de olhar para a pessoa, o demônio já sai. Então, Deus me usa dessa forma. Então, basta você ter fé. Tá? Então, toma posse aí dessa palavra, toma posse da sua vitória, dessa libertação e tenha sabedoria daqui para frente. Porque Deus está chegando para te dar grandes livramentos. Deus está chegando agora para fazer uma restauração dentro de uma hierarquia para que você possa prosperar. A vitória já é sua no nome de Jesus. Que Deus te abençoe.